Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu separei aqui alguns trechinhos do nosso workshop recente sobre fluência leitora para vocês assistirem, pensarem um pouquinho. E se você se importa com a educação, se você é aquela pessoa que acredita assim, eu gostaria de fazer algo pela educação, pela minha própria, pela das minhas crianças, mas também para contribuir com a educação do nosso país, eu acho que você vai gostar bastante de entender um pouquinho mais desse assunto de forma um pouquinho mais profunda, né? E no final do vídeo eu explico por que que este assunto é tão importante para quem se importa com a questão da educação. Então vamos lá. Finalmente chega aquele momento da decodificação. É quando nós ensinamos os sons, né, das letras, isso falando aqui de alfabetização fônica, né, gente? Para facilitar a vida da criança, nós usamos esse tipo de alfabetização. Então, a fase da decodificação, que é o terceiro degrauzinho aqui, é esse momento em que finalmente a criança já teve uma boa base nas etapas anteriores e nós vamos trabalhar os sons, a junção dos sons com o grafema, né? Até que a criança seja capaz de ler sílabas, palavras e frases. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando de um material para trabalhar a fluência com as crianças pequenas. E eu acho que é importante considerar o seguinte: quando você tem uma criança que ainda está aprendendo a ler, ainda está naquela fase de alfabetização que geralmente nós chamamos de decodificação, você não foca na fluência, você foca na automação, aquela rota ali lexical, né, que nós chamamos. Existe a rota fonêmica, ou fonológica, e a rota lexical. O que é isso? Só para deixar bem claro aqui. Então, isso aqui é importante para você entender que, assim, no momento em que nós estamos principalmente na rota fonológica, isso acontece também quando você está aprendendo uma nova língua, por exemplo, né? Mas quando a criança, a maior parte das palavras estão na rota fonológica, nós precisamos continuar esse trabalho de decodificação. E o treino, aqui é treino de leitura de palavras e depois de frases, até que a criança vai para essa rota lexical na maior parte das palavras. A maior parte das palavras ela já consegue ler de forma um pouco mais rápida. O que é esse um pouco mais rápida? Geralmente, nós dizemos que é quando a criança está com a leitura ali por volta dos 60 a 80 palavras por minuto, que é correspondente ao primeiro ano do ensino fundamental. Já vou falar para vocês um pouquinho mais sobre tudo isso, tá? Mas o que eu quero dizer, quando a criança já lê um nível, uma velocidade de leitura considerável, aí sim é o momento de nós trabalharmos a fluência leitora. Precisão, então, é a quantidade de erros. Porque imaginem aqui comigo, não adianta a criança ler 85 palavras por minuto e das 85 ela errar 80. Quer dizer que a velocidade de leitura dela não é 85 palavras por minuto. Então, geralmente, o que nós fazemos? Se você percebe que a criança está errando muito, você recomeça o teste, pega um outro texto e pede para ela ler mais devagar. Porque, gente, velocidade, isso aqui vou falar bem claramente para vocês aqui. Velocidade sem precisão não é leitura fluente, certo? É uma leitura rápida. Só que leitura rápida sem precisão não vai me ajudar naqueles aspectos que eu comentei lá. Não vai ajudar a criança a ter uma boa interpretação de textos. Ela pode até conseguir entender o geral, mas se ela está errando as palavras, vai ficar difícil ela entender o contexto certinho do que ela está lendo ali. E dependendo do tipo de texto, isso pode se tornar um vício que ela carrega para os próximos anos, de ler rápido e ler imprecisamente. Então, se eu tenho uma criança lendo rápido no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, conforme vai aumentando a complexidade dos textos, essa leitura imprecisa vai prejudicando demais a compreensão, a interpretação do texto e até o prazer de ler, porque ela vai ler coisas sem entender claramente
que está escrito. Se você aprendeu a ler e você só faz leitura silenciosa, você pode se surpreender quando você começa a fazer leitura em voz alta para as crianças e, uau, eu desaprendi a fazer essa parte da entonação. Quanto de leitura que eu perdi, porque as histórias poderiam ter ficado muito mais emocionantes e eu estava lendo tudo ali, né, como algo mais monótono. Então, quando a pessoa está dando uma aula, fazendo uma palestra, um discurso, e ela fala naquele tom assim, que não muda de tom nunca, isso vai deixando o cérebro dos ouvintes cansado, porque o nosso cérebro, ele presta atenção naquilo que se diferencia. Então, se você é uma pessoa que lê tudo no mesmo tom, você está dificultando a vida das crianças de lerem, de ouvirem e prestarem atenção no que você está lendo. Mas se você lê assim, com aquela expressividade de quem sabe o que vai acontecer, todo mundo vai prestar atenção. Quando eu comecei a estudar esse assunto, lá em 2015, 2016, aqui no Brasil não se falava de fluência leitora. Apenas o Instituto Alfa e Beto. Eles foram meio que os pioneiros, assim, em trazer para cá essa coisa de, gente, não é só alfabetização, a gente precisa trabalhar fluência leitora. E eu lembro que aquilo me deixou, uau, isso faz tanto sentido, por que, que a gente não trabalha isso na escola? Porque eu nunca vi isso na faculdade. Mas só para vocês saberem que, assim, isso aqui, por mais que seja um parâmetro baixo, está longe de ser a realidade do nosso país. Então, esse assunto de fluência leitora é um assunto que eu gosto demais, porque eu penso que se a gente conseguisse trabalhar isso com as crianças, sabe, vamos focar nisso. Eu sei que tem muita coisa para a gente ensinar, mas linguagem, raciocínio lógico matemático são as bases. E dentro de linguagem, trabalhar fluência leitora é fundamental. Eu sei que muitas realidades, nem alfabetização, o pessoal está dando conta, nem decodificação, que dirá rota lexical e tudo isso, né? Mas isso aqui é um assunto que vale a pena. Se você tem uma vocação aí para a área da educação e gostaria de ajudar as crianças, mesmo adultos, jovens, adolescentes, você pode investir nessa questão de trabalhar a fluência leitora. Então, se esse assunto interessou a você, você tem como pesquisar mais, como aprender mais, você tem como adquirir esse nosso workshop, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E é possível adquirir tanto esse workshop somente, como vir fazer parte da academia e ter já a sua formação mais completa, mais organizada nessa área de quem procura uma educação, assumir, né, esse protagonismo da educação, não só baseado em oferecer uma educação de qualidade, que nós queremos com certeza, mas também fundamentado no que nós chamamos aqui dos princípios eternos, né? Daquelas questões que vão além das notas, além do que é aparência, além do sucesso no mercado de trabalho, para o preparo das crianças para a vida, especialmente uma vida que glorifica a Deus. E nós também temos agora um trabalho de avaliação, tanto só de avaliação de fluência leitora, quanto de avaliação pedagógica mesmo. Então, se você quiser mais informações, também vou deixar aqui embaixo. Se você quer, eu gostaria que você fizesse a avaliação dos meus filhos. Tem algumas pessoas que falam, eu gostaria de eu mesma passar por essa avaliação, porque eu estou percebendo algumas lacunas na minha formação leitora, ou essa avaliação pedagógica para verificar até que ponto a criança está no nível adequado dentro de cada área específica do desenvolvimento. É só você falar aqui embaixo com a gente também. Um abraço, fiquem com Deus.